Eu acredito que as pessoas... Aquele filme é imoral. Eu acredito que as pessoas possam mudar. Eu também acredito, mas esse é o meu ponto. Assim, já que você tem esse passado bizarro, luta contra ele, mas luta o passado bizarro é dela ter sido abusada, como ela mesma disse na Globo. Ela pode usar isso, ela pode usar. Esse é o passado bizarro dela que ela deveria estar usando agora para ir para a Ilha de Marajó. Então, mas o que eu tô a gente deveria estar cobrando ela disso. O que leva ela a lutar contra uma mulher que luta contra a pedofilia? Exato. É muito esquisito, é bizarro. Isso eu concordo com você. Eu não sei o que se passa. Você acha que... Porque o problema é real. No Brasil, nós temos um número muito alto de estupro de crianças. Aliás, o maior número de vítimas é o de crianças, de estupro no Brasil. Não é o de mulheres, é de crianças. É isso. Isso é fato. E os números são subnotificados. Nós sabemos que sim, as crianças são prostituídas pelas próprias famílias. Eu trabalho há mais de um ano com True Crime. O que eu tenho de material de criança que é assassinada por conta disso, que é posta na vida por conta disso, que engravida 3 vezes por conta... Crianças de 9, 10, 11 anos. Tá? Então, o problema é real. Você acha que o problema da reação foi uma coisa Nelson Rubens? Assim, tipo, a Damares aumenta, mas não inventa? Bom, eu acho que abuso sexual infantil, pedofilia, são coisas muito graves e tem que ser discutida e analisada sob o ponto de vista da gravidade dessas condutas, não é? Não cabe fazer proselitismo político em cima desses assuntos. Proselitismo, tá? Felipe, ela fez uma denúncia, a Damares, ela fez o depoimento dela num culto religioso cheio de crianças, um depoimento assim que me embrulhou o estômago, né? Achei forte, achei gravíssimo. E aí eu discordo de vocês dois, né? Se ela fez denúncia, onde ela estava com o ministro dos Direitos Humanos? Ela não tinha que ter denunciado, ela tinha que ter agido para resolver esse problema. Felipe, você acha que ela não age? Você acha que ela está lá caçando borboleta no ministério? Aqui só para fazer uma parte. Ela começou um trabalho de ajuda a crianças de Marajó quando ela era ministra. Eu sei porque eu participei de um almoço, né? Eu não vou falar o nome da minha amiga que ajudou a financiar, né? Uma mulher muito rica aqui de São Paulo, e ajudou a financiar esse projeto em Marajó. Eu sei porque eu estive na captação. Se esse projeto andou, eu não sei, mas já era uma preocupação dela. Vamos separar assim a Damares. A história, ela não estava fazendo uma denúncia, ela estava contando a história de quando ela era ministra. Vamos lá, Tem que saber separar isso aí também. Vamos separar a história da Damares, que já me falaram, super bonita, a figura da Damares com o ato dela nesse discurso que ela fez, né? Vamos separar, porque eu quero analisar a questão sob o prisma mais técnico e mais direto, né? Eu não quero afrontar e deixar vocês bravos em relação à Damares, né? Em relação ao assunto específico, né? Primeiro ponto, ela foi muito específica na declaração dela. Ela até colocou, nós descobrimos que dão comida pastosa para criança visando facilitar o ato sexual. Que ela falou isso? Nós descobrimos. Quando ela é tão específica assim, parece que é uma denúncia formal. Parece que é um ato mas aí o que do você Ministério... acha que parece são não, deixa ele concluir. Parece que é um ato do Ministério que recebeu uma denúncia formal. E se ela recebeu uma denúncia formal e não encaminhou para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal, ela cometeu, sim, crime de prevaricação. Ponto final. Felipe, só um instantinho. Você acha que essas coisas funcionam não funcionam no mundo de nada, outro ponto importante. Existe crime organizado, é perigoso para todo mundo que está envolvido. Exatamente. As coisas não são desse jeito bonitinho que você acha que são. O Ministério dela não tem condição de proteger todo mundo. Exatamente, é um dos mais perigosos. É um dos assuntos mais graves. O Ministério Público do Pará, ele fez o levantamento de todas as denúncias e todas as investigações que chegaram para ele nos últimos 50 anos. Não tem um caso que se aproxime do relato da Damares. Então você não tem, porque não mentira. Tem um caso. Mas tráfico internacional é competência do MPF. Então, isso leva a crer que ela exagerou ou mentiu no depoimento dela. Felipe, é leviano. Ou seja, ela fez que ela tá palanque mentindo, é uma realidade. Com algo grave. Político... Desculpa, algo grave. Palanque político a gente não faz com algo grave. Ela tá falando sobre uma situação segurança séria. pública, Felipe, não é porque a verdade é feia que ela não existe. Eu sei que é desconfortável para a esquerda babadeira encarar alguns fatos, mas esses fatos são verdadeiros. Isso acontece. Tráfico infantil, pedofilia, assédio sexual. Não acontece, Óbvio que acontece abuso sexual e pedofilia. Ela tá contando um relato lá sobre uma experiência que ela teve.
que ela tem, de ouvir pessoas da comunidade que qual é o problema dela falar isso? Trazendo igual os artistas, está chamando ela de mentirosa. O que eu estou falando é outra coisa. O que o Felipe está fazendo aqui. Ela deveria vir a público e falar assim, gente, o que eu falei foi... Ela até falou, ela mudou a versão dela, o Petra e Negão, ela mudou a versão dela 4 ou 5 vezes do caso. Por que primeiro você acha? Ela falou, porque tem gente como você, como a Xuxa, da esquerda, que não quer ver o que está na frente dos olhos dela. Porque ela exagerou, Petra, e tudo bem. Você sabe que ela exagerou? Faz parte da vida. Você estava lá, você viu o que ela viu? Faz parte da vida errar, às vezes. Mas você já foi pra Marajó? É só pedir desculpa. Já fui 3 vezes pra Marajó. Quantas vezes já pisou numa favela, Felipe? Ela mentiu. Você nunca pisou numa favela. Felipe, ela mentiu. Não, mas isso não é do jogo. Você acabou de falar. Você acabou de falar que foi pra Marajó 3 vezes. Ela mentiu. Ela falou no depoimento dela que as informações que ela teve não foi denúncia formal. Ela Felipe, ouviu a pergunta é simples. Da comunidade. Você foi 3 vezes para Marajó. A Damares mentiu. Sobre o quê? Sobre o que ela tá falando. Isso rola em Marajó? Não consigo não saber. O que eu sei é que existe abuso sexual infantil em Marajó. Isso existe. E por exemplo, é fato. Ó, em 2002, né, na campanha de 2002, o Lula falou que o Brasil era governado há 500 anos pelo PSDB. Existe. Ele tinha que ser caçado. Porque se você for caçar, se você for caçar funcionário público que não trabalha, você vai esvaziar o serviço público brasileiro. Existe um depoimento sério, né, da Luciana Temer, que é a presidente do Instituto Liberta. Até eu perdi. No Instagram, recentemente, né? Acho que foi de ontem para hoje. Ontem para hoje, né? E ela falando, né, que existe sim abuso sexual infantil em Marajó, é claro, né? Mas a grande parte dos abusos sexuais infantil naquela região, como no Brasil todo, vem do seio familiar. É pai, é tio, ainda. É primo, é pior ainda. E foi o que ela falou também. O forte do abuso sexual infantil está no seio familiar. Tem que ter política pública para isso. Não cabe proselitismo político. Mas ela estava concorrendo. O estupro que a Damares, o tráfico sexual que ela está trazendo não é importante porque o que acontece mesmo é dentro das famílias. Para, velho. Eu falei que ela não mostrou prova nenhuma do declaração dela. Grande coisa que eu não mostro prova não significa que não aconteça, Felipe, de novo. Vamos trazer o Felipe um pouco para a realidade. Vamos sair um pouco lá do Barreto, do Fazano. Vamos vir aqui para a realidade, né? Vamos trazer alguns fatos. O Negão está aqui para falar, eu tô para te falar. Porque agora a gente vai ter que criminalizar mentira em campanha eleitoral. Aí acabou também. A gente vai ter que caçar todo funcionário público, porque todo funcionário público faz muito menos do que devia. Com certeza. Não é muito menos. O que muito também me... Posso fazer uma... Não, fica à vontade, Felipe. Não, o que me deixa um pouco incomodado é que vem o Negão e vem a Pedro e fala assim, não, o que ela fez foi denunciar. Então por que as pessoas não vão atrás e investigam? Gente, ela está 4 anos no Ministério dos Direitos Humanos. O que você sabe do trabalho da Damares? Não, vocês falaram, investiguem. Não foi você que falou, que usou essa palavra? Não, investiguem. Tudo bem, qual é o problema dela usar esse tema em campanha? É isso aí, Cris. Por que isso incomoda? Agora vocês acalmam, vocês tomem uma aguinha e deixa o Cris fazer uma parte. Deixa eu fazer uma observação, que eu quero falar nessa linha um pouco do que o Pavinato está colocando, que isso é algo que me chama muito a atenção para todos os debates que a gente tem, quando se relaciona essa questão de perder mandato, de caçar, de tornar inelegível. Eu, no meu modo de vista, para o sujeito ficar inelegível ou para perder um mandato parlamentar, mas você tem que ser uma situação de uma gravidade tão absurda, e o que a gente tem hoje em dia, num cenário de polarização, é que quem é de esquerda acha que a pessoa de direita tem que ficar inelegível, é um absurdo concorrer, é um absurdo que não está preso, tudo mais. E quem é de esquerda, quem é de direita, acha que o de esquerda, olha, é um absurdo concorrer, é um absurdo estar elegível, é um absurdo assumir. Não, a direita não faz isso. É o democrata de candidato direto. O fato, gente, nós temos que parar com essa coisa de achar que a pessoa tem que... É um absurdo. Eu defendo a Damares com unhas e dentes, mesmo discordando de posicionamentos que ela tem aqui, concordando acolá, não importa. Mas ela é uma senadora eleita, ela é uma cidadã no pleno gozo dos seus direitos políticos, portanto, pôde fazer sua campanha eleitoral, falar o que tinha que falar, colocar suas propostas, suas ideias, foi eleita, ela tem que ocupar a cadeira dela no Senado, porque é isso que é a característica da democracia, que a gente tenha a amplitude de pessoas que representam
representam o país. E ela foi eleita por um grande contingente do estado do Distrito Federal. É um absurdo vir uma petição dessa querendo que ela não assuma. Eu fiquei, quando surgiu, né, nos últimos 2 dias, surgiu o assunto, eu fui procurar, porque eu falei, não pode ser só por causa daquilo que estão querendo juntar 1 milhão de assinaturas para ela não assumir. E fiquei olhando, não pode ser só por causa disso. E era só por causa disso. E uma série de pessoas inteligentes, bem esclarecidas, apoiando. Agora, para mim fica muito claro, tá apoiando por quê? Isso. Porque são pessoas de esquerda e ela é de direita. Da mesma forma que acontece o tempo todo, pessoas de direita que querem caçar o de esquerda, não querem que assuma, quer que esteja preso, só porque ele pensa diferente. Gente, isso é um absurdo, isso não é democracia. Democracia é a gente ter claro que vai ter no parlamento uma amplitude de pessoas que representa todos os pontos de vista, todas as formas de opinião.